Eu estava orando e pedindo a Deus naquilo que eu deveria compartilhar. Achei interessante e o Espírito de Deus foi muito claro. Disse assim, olha, eu tenho te guiado por um caminho e você não vai desviar dele. Falei, mas Senhor, mas o que caminho que é esse, meu filho? Prepara, fala para o meu povo que eu tenho grandes coisas para fazer através deles. E o texto, Neemias capítulo 1, do verso 1 ao verso 11. Não tem coisa mais linda, se você observa. Primeira vez que eu li isso, quando eu era criança ainda, eu fiquei impressionado com esse homem copeiro, servindo um lugar tranquilo, no rei, diante do rei, não tinha que preocupar com nada. De uma hora para outra, veio uma tristeza no coração dele, porque era tristeza de Deus, da parte de Deus, porque quando a gente não está envolvido com as coisas de Deus, o nosso coração fica triste. Ele olhou e observou, e o rei disse, mas o que aconteceu com você? Seu rosto está triste. Ele disse, olha, porque como é que eu vou ficar alegre se eu sei daquilo que está acontecendo com o meu povo? Mas Deus tem resposta. Neemias 1, do verso 1 ao verso 11, todo o capítulo, mesmo assentados, está escrito assim. As palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, e ele e alguns de Judá. E perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. De todo nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos, e vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os fareis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei, e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Esses ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. E faze prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante este homem. Então, era eu, copeiro do rei. E se você continua lendo o verso 2, capítulo 2, ele já chega diante do rei, não apenas de tristeza no semblante, na face, mas do coração já estava salientando aquilo que ele tinha. E o rei pergunta, por que seu rosto está diferente? Irmão, Deus tem nos chamado de uma forma gloriosa para nós reconstruirmos aquilo que o inimigo tentou destruir. Às vezes a gente fica pensando, eu fico pensando
a questão da construção e reconstrução. Construir é fácil. Você planeja, pega da base, você calcula tudo e começa a fazer tudo, e você consegue fácil, de acordo com as medidas, com tudo certo. Mas vem o inimigo e destrói sua construção. Põe fogo, desfaz com tudo, amassa com tudo, e talvez, quem sabe, leva até quase a um ponto que as pessoas olham e dizem: olha, não tem mais jeito, isso aí não tem solução, não tem o que fazer, as ruínas são muitas, a destruição é muita, e às vezes as pessoas desanimam, porque reconstruir, você e eu temos que, primeiro passo, nós temos que criar coragem para limpar, tirar tudo aquilo que não serve. E às vezes a gente é muito agarrado na limpeza, sabe o quê? Quando vai para reconstruir alguma coisa, a gente fica pensando: será que jogo fora? Será que guardo? Será que eu vou usar? Joga tudo fora. Se o inimigo destruiu e se você precisa reconstruir, você e eu precisamos recomeçar da base que é Jesus. Nós precisamos entender que, se nós tivermos a disposição e a revelação de Deus, a coragem de Deus, o desafio de Deus para reconstruir, Deus também nos dá a força para limpar. Isso eu estou falando em termos espirituais. Nós não temos como, quem sabe, remendar o espírito. Nós não temos como remendar uma vida espiritual fracassada. Você e eu precisamos recomeçar para que a glória de Deus renove a nossa vida, refaça tudo e nós sejamos cheios da graça de Deus e Deus nos encha de uma forma que Ele comece da base para que o nome dEle seja glorificado. E Ele lança a base. E quando Jesus é a base, não tem ninguém nesse inferno, nesse mundo, que possa nos derrotar. Não porque você e eu temos força, mas é porque Ele é poderoso. Ele é a pedra. Ele é o que permanece para sempre. É aquele que já foi, Ele já continua sendo e há de ser por toda a eternidade. Não há ninguém, existe alguma coisa que o mundo há de reconhecer, querendo ou não querendo, um dia há de reconhecer que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E eu fico pensando nesse livro, a trajetória do Neemias. Neemias chega, está bem, está lá no palácio do rei, está servindo o rei. O que eu vou lá preocupar com alguém que está sofrendo? Estou comendo, estou tendo do bom, do melhor, estou comendo da mesa do rei, estou tendo cuidado da mesa do rei, estou sendo guardado por ele. Se eu precisar de proteção, ele está lá. Se eu precisar de comida, ele está lá. Se eu precisar de vestido, ele está lá. Mas Neemias tinha um amor pelas coisas de Deus. Você e eu precisamos refazer os nossos valores e amar o reino de Deus acima de todas as coisas, porque a palavra de Deus diz que precisamos buscar o reino em primeiro lugar e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Sabe o mais, irmão? Sabe o mais, irmã? Esse mundo vai pegar fogo. E que coisa bonita, gloriosa. Sabe por quê? Não é o mundo pegar fogo, porque eu não quero que ninguém fique aqui. O bonito é que Jesus vai nos levar para a eternidade. Ele tem casa melhor, Ele tem rua de ouro, Ele tem coisas preparadas. E eu fico fascinado quando começo a pensar nos céus. Fico fascinado em falar sobre os céus, porque o céu não é você e eu entrar por merecimento. O céu é você e eu entrarmos através do sangue de Jesus. O céu é você e eu reconhecer que Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e a vida, e nós o abraçamos e Ele nos leva para lá. E o caminho, às vezes a gente vai tropeçando, reconhece a falha, Ele perdoa, e Ele refaz de novo e recomeçamos, mas o alvo é chegar nos céus. Onde é que tem sido o seu alvo? Onde é que você tem colocado a sua força para reconstruir? Neemias decidiu fazer alguma coisa. Ele ouviu, parou, pensou e disse: olha, isso não está certo.
Eu estou comendo bem, eu estou fazendo de tudo, tenho de melhor. E chega diante do rei um dia, tudo dentro do caminho de Deus. Deus preparou o caminho que você vai andando e na hora certa Deus vai mover as pessoas para que você possa cumprir o propósito de Deus. Sendo os seus caminhos agradáveis ao Senhor, Ele faz com que até os seus inimigos tenham paz conosco. Porque Deus é Deus de propósito. E ele entristeceu, mas chegou diante do rei, e o rei perguntou, você hoje está diferente. Você não está o Neemias que eu conheço. O mundo conhece a nossa alegria, é diferente. A nossa paixão por Jesus é diferente. Quando a tristeza chega, nós precisamos recorrer àquele que pode todas as coisas. E ali ele chega e fala, meu senhor, como é que eu vou estar alegre quando minha casa, a casa dos meus pais está destruída, está desfeita? Qual é o valor que você e eu estamos dando para o reino de Deus? Qual é a prioridade que estamos dando para as coisas de Deus? Há de chegar um dia que você não vai ouvir mais isso. Você e eu não vamos ouvir mais esses conselhos de refazer. Você e eu vamos ouvir o conselho de acertar as contas. Vamos estar diante do todo juiz, todo poderoso desta terra. Não vai ser o que você fez apenas, não vai ser como você fez, mas vai ser as intenções do seu coração que hão de ser expostas diante daquele grande tribunal. E ali você e eu vamos passar. E se nós formos servos de Deus, fiéis, misericordiosos, e pedir pela ajuda de Jesus, Jesus há de pedir e entrar diante do Pai, há de dizer, olha, Pai, tem todos os defeitos, mas Ele me abraçou e me aceitou, e eu defendo a causa dEle, eu morri por Ele, e o Pai há de dizer, entra para o gozo eterno. Existe coisa melhor de Deus, meu irmão, minha irmã, para que você e eu possa desfrutarmos o chamado do Senhor para reconstruir. Reconstruir o quê? Tantas coisas destruídas. Reconstruir a casa, reconstruir o lar, reconstruir a igreja, reconstruir a sua vida pessoal, espiritualmente com Deus, que aparentemente parece que vai tudo bem, mas Deus nos conhece. Reconstruir tudo, reconstruir o nosso caminhar, a forma de viver, porque Deus sabe. E Neemias tomou uma posição muito linda. Nós precisamos entender que somos chamados a reconstruir, somos construtores de Deus. Nós somos chamados como homens e mulheres para refazer aquilo que por outrora fora destruído por Satanás, mas o Senhor nos deu autoridade e essa noite você e eu estamos diante da palavra de Deus que é necessário refazer. Refaça os valores, refaça as prioridades. Refaça aquilo que te impulsiona a vir à casa de Deus. Refaça o propósito que você tem para buscar de Deus. Será que você chega diante de Deus para simplesmente receber? Ou será que você e eu chegamos diante de Deus sabendo que Deus é o Senhor de toda a terra, independente de acontecer? Se acontecer, Ele é Deus. Se não acontecer, Ele continua sendo Deus, vai ser Deus por toda a eternidade. E se nós declararmos isto, agrada o coração dele. Não é por mão, não é pelos benefícios, não é chegar diante dele porque ele é milagroso. Ele é sim, ele faz milagre, isso não existe para ele. Ele faz de uma hora para outra, ele muda tudo, porque na mão dele tem todo o poder. Mas sabe o que interessa a ele? É ele ver e olhar do céu. Você viu meu servo Jó? Existe homem como esse homem? Tranquilo, fiel, obediente. E o diabo ficou, mas Senhor, mas também pudera, o Senhor dá tudo. O Senhor protegeu ele de uma forma, não é assim, Satanás. Ele é fiel a mim, não é pela proteção, não é pelo que tem, não é por nada. Ele é fiel porque ele me conhece. Sabe o que, meu irmão? O que mais me impressiona é que na vida desse homem, no final, ele disse, olha, Senhor, eu te conhecia de ouvir dizer, mas agora os meus olhos te veem. Como é que você e eu temos conhecido de Deus? Muitas vezes nós temos, irmãos, ter que acordar. A tristeza nos faz um chamado para refazer os nossos valores. Os problemas nos fazem um chamado, nos chama a atenção para que você e eu possamos refazer os nossos valores.
A tristeza nos leva a isso, sabe por quê? Porque o homem de Deus, a mulher de Deus, o moço de Deus, a mulher, o jovem de Deus, ele passa por dificuldades, mas ele passa de cabeça erguida, sabendo que o Deus que pode todas as coisas está do seu lado. E se Ele prometeu, Ele faz, e no tempo certo. E se Ele permite passar, é porque Ele tem propósitos definidos. Deus tem definições com a nossa vida. Não é apenas isso, mas Deus também chama uma coisa interessante, que o nosso Deus, para reconstruir, não é apenas você sair da tristeza, a tristeza espiritual, saia essa prisão espiritual, saia desta tristeza, mas você também precisa entender que Deus é o Deus que chama, e Deus também capacita aqueles que são os improváveis. Já viu as pessoas dizer para você e para mim, olha isso aí, não vai dar nada, não dá nada. Esse menino aí não vai dar nada, muita gente escutou muito isso, não vai dar nada, quando criança não vai dar nada, se você estiver fora do propósito de Deus. Se você estiver dentro da vontade de Deus, você vai dar tudo. Você vai ser cheio da glória, cheio da autoridade. Não interessa a idade, não interessa o tempo, não interessa a condição. Você não é você e eu, nós não somos porque nós somos cheios de capacidade, mas você e eu somos porque a graça de Deus é suficiente para a minha vida e para a sua vida. E o Senhor revela a graça e a glória dele é mais do que suficiente. Deus faz assim. Deus, precisamos entender que Ele capacita aquilo que é improvável. Aquilo que as pessoas pensam, não deu certo, não vai dar certo, já tentou tantas vezes. Mas, irmão, tenta de novo. Tenta de novo a vida espiritual, começa com Jesus de novo, quem sabe essa semana, e diga para Ele, Jesus, eu quero recomeçar, eu quero refazer os valores, eu quero entrar de uma forma, mas eu quero que o Senhor fique do meu lado. E você vai perceber que Jesus, Ele tem todo o poder, porque Ele é aquele que chama aqueles que são improváveis. Porque Deus muda a nossa história. Ele escolheu aqueles que apenas estão dispostos. Aí pense, e você vê, esse texto é bem claro. Neemias viu a tristeza, é simplesmente um copeiro, não sabia muita coisa de construção, não sabia de nada, mas Neemias tinha uma coisa no coração, tinha uma paixão pelas coisas de Deus, pelo reino de Deus. Neemias olhou e viu e chorou, entristeceu. Até que dia que você e eu estamos entristecendo com esses bancos vazios? É tempo da igreja de Jesus levantar. É tempo do povo de Deus colocar de pé e ter experiências diferentes, meu irmão, minha irmã. O tempo de casa não resolve a experiência com Deus, resolve o andar com Deus, resolve o conhecer de Deus. E às vezes a gente não gosta de ouvir isso, mas Deus, quando fala, Deus não tem remendo. Deus manda e Deus ordena, e quem sou eu e você. Nós precisamos refazer as nossas experiências com o Senhor, o nosso Deus. Porque Deus chama os improváveis. Mas sabe outra coisa que eu achei interessante na vida do Neemias? Neemias não agiu antes de orar. Neemias orou e depois ele agiu. Às vezes eu fico pensando em mim mesmo, quanta impaciência que eu tenho. A gente pensar e contar 10, 20 é difícil. A gente vai lá e age, quando age faz uma bagunça, faz um desespero, uma palavra mal falada vira uma confusão, você não tem jeito para consertar porque ela já saiu. Mas você e eu precisamos entender, irmãos, que nós precisamos agir, precisamos falar, precisamos observar, mas precisamos sim orar antes. Precisamos ter comunhão com Deus, precisamos reconhecer que a nossa vida, a nossa guerra não é contra a carne, não é contra sangue, mas nós estamos lutando contra principados e potestades que estão dominando este mundo aí. Nós precisamos sim, precisamos conquistar, e esta conquista não é nem por força e nem por violência, mas é pelo Espírito Santo de Deus.
Não é você arrancar, não é você defender sua causa, não é você fazer nada, mas é você fazer como a igreja primitiva fez. Recebeu a ameaça, eles não levantaram a mão, eles não levantaram, não demandaram de maneira nenhuma os seus direitos, eles levaram diante de Deus e apresentaram diante de Deus e disseram: Senhor, aqui está essa ameaça, mas o Senhor, nós não vamos abrir a boca, mas Senhor, vamos fazer uma coisa, vai por nós. Enquanto o Senhor defende, nos ajuda, nos esconde, nós queremos anunciar da tua palavra e dizer que só o Senhor é Deus. Quando você e eu colocamos Jesus como Senhor na frente, o resto vira história. O resto vira história, porque o resto fica tudo história, porque não existe coisa mais linda do que você e eu andarmos com Jesus. A gente não anda em falha, a gente não cai, a gente não tropeça, porque Ele estende a mão e nos ajuda, Ele nos avisa. Precisamos aprender a orar sem cessar. Por isso é que a igreja tem que ter vigília. Lembram, eu fico pensando, a gente pensa que oramos demais, nós não oramos nada. Não oramos nada. As nossas reuniões de oração, a gente canta mais do que ora. Vamos ser sinceros. A gente canta mais do que ora. Tá bom, o cântico abre o coração, mas não é. A gente precisa entender. E às vezes eu fico lembrando daqueles dias gostosos que a gente passava a noite, orava. E alguns diziam assim: Senhor, não vou sair daqui enquanto o Senhor não me encher do fogo. E aquilo ia pela noite afora, pelo dia, e Deus enchia. Deus mudou? Não, Deus não mudou. Continua o mesmo ontem, hoje e por toda a eternidade. É um desafio. É desafio, mas é a igreja que Jesus está procurando nesses dias. Aprendamos a orar antes de agir. Sejamos prontos, estejamos como esse homem. O verso 4 diz: E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Ele não foi lá, não pediu demanda de ninguém, ele não fez coisa feia para o seu povo, mas ele foi porque aquele que podia todas as coisas. Fala com Deus onde é que está doendo, e você vai entender quando você começar a falar com Deus. O próximo passo: aguarde autorização divina para Deus ordenar você avançar. E ali, quando ele escutou, ele obedeceu, conversou com o rei, e saiu adiante. Sabe o que ele tinha no coração? Ele orava e pedia que Deus fizesse a confirmação. E Deus foi, Deus ordenou o rei permitiu, e ele saiu. Faça assim. Nós precisamos entender, e se Deus, irmãos, quando Deus decide, ninguém pode impedir. Agora a questão é que nós estamos decidindo. O problema é que você e eu decidimos, levamos a decisão para Jesus e dizemos para Ele: Jesus, assina aqui, que a solução eu já tenho, mas o Senhor assina, resolve. Jesus fala: não é bem assim, meu filho, a solução não é assim, é eu que tenho que decidir. E às vezes a gente quebra a cara, porque Ele não aprova e nós sofremos. E o desafio que eu tenho para você: aprenda a orar antes de agir esta noite. Aguarde Jesus autorizar você a andar para entrar. E Neemias aguardou, obedeceu, entrou na presença do rei, e o rei autorizou. E você vai perceber que ele não teve nenhum empecilho mais. Existe uma coisa que você precisa também para refazer tudo isso: você precisa de ferramenta. Ferramenta, mas não é ferramenta humana, armas, ferramentas espirituais. Vá lá em Efésios e lê. Você vai ver o que Jesus nos dá através do Espírito Santo. Mas esse Espírito só pode ser derramado no nosso coração se você e eu estivermos esvaziados de nós mesmos. Quando a gente esvazia, pede o socorro dele, ele nos enche para a glória do Senhor. E para concluir, duas coisas eu separei para dizer o final. Uma das últimas coisas é: você e eu precisamos reconstruir pontes. Nós precisamos ser reconstrutores.
A obra de Deus não há de ser feita se não tiver aquele coração que esteja disposto a reconstruir. Reconstruir o quê? O amor, primeiro amor, reconstruir o amor entre uns aos outros, reconstruir o amor com Deus, pedir a Deus que Deus nos encha de amor, reconstruir a paixão pelas pessoas que estão se perdendo lá fora. Uma multidão de gente indo para o inferno, morrendo, e você e eu, às vezes, esperando que o Espírito os traga até aqui. Não, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. A ordem já foi dada. Vai lá, eles hão de ouvir, eles hão de vir para aqui. E quando a igreja de Jesus decide fazer isso, mesmo que seja imperfeitos como somos, mas Jesus vê a sinceridade do coração, a obra quem faz é o Espírito Santo de Deus. Não é o pastor, não é o presbítero, não é o diácono, é o Espírito de Deus e vai convencendo as pessoas da justiça, do juízo e do pecado, e eles vão se arrependendo e vão voltando aos pés do Senhor. Por quê? Precisamos entender que necessitamos reconstruir, precisamos ser restauradores de pontes, fazer a ligação. É a única forma que o mundo tem para conhecer quem é Jesus é através da sua vida, da sua vivência, da sua forma de ser, da sua forma de falar, da minha forma de falar. É o único meio que eles podem ver Jesus. E concluindo, nunca pare diante das críticas do inimigo. Vai ter pessoas que hão de levantar para criticar aquilo que você faz. Você não sabe fazer, você não está capacitado, você não tem como fazer, mas não deixa para lá. Deixa eles criticarem. Enquanto eles criticam, você e eu vamos trabalhando para o reino de Deus. Enquanto eles criticam, você e eu vamos anunciando a mensagem da palavra de Deus. E quem faz a obra é o Espírito de Deus. Eu não sei fazer, você não sabe fazer, porque coisas espirituais quem faz é o Espírito de Deus. Quem faz é o Espírito, não tem ninguém que faz. Quem somos nós? Quem somos nós para agir no coração do homem? Mas o Espírito, sim. O Espírito usa uma palavra que você e eu falamos, se estamos autorizados por Deus, o Espírito usa e esta palavra enche o coração das pessoas e eles se arrependem e voltam aos pés do Senhor. Será que essa igreja gostaria de ser assim? Refazer, reconstruir? Será que nós desejamos isto? Irmãos, e você percebe que depois eles levantaram, os judeus levantaram, foram criticados, foram abusados, cortaram isso, fizeram confusão, lançaram confusão no meio dos irmãos, e o homem de Deus veio, apazigua tudo, leva tudo, e as pessoas chegaram no final, e a obra de Deus terminou. Deus quer fazer através de você. Você e eu somos apenas instrumentos, quem faz é o Senhor.